Graças a Deus, né, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento o nosso pastor. Louvo a Deus por sua vida, por a vida dos obreiros dessa casa e por todos os irmãos, por essa confiança de nós podermos estar aqui trazendo um estudo para toda a igreja, né? Louvamos a Deus por essa noite de bênção. Graças a Deus que até aqui Deus tem abençoado as nossas vidas. Irmãos, podem sentar. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do ministério de Deus, né? Nós sabemos que a importância do ministério, a importância do sistema, né? O ministério é um sistema criado por Deus. Foi um sistema criado por Deus. E é importante nós entender que tudo que Deus criou foi para dar certo. Deus não criou nada para não dar certo. Ele criou para dar certo. Ele criou para a edificação da igreja dele. Ele criou para que os filhos dele sejam organizados, para que os filhos dele sejam abençoados, sejam ordeiros, né? A igreja de Deus na terra é uma igreja ordeira, uma igreja organizada. E por isso Deus, ele criou o ministério dele. O ministério de Deus foi criado. Você que está com a apostila, abra aí o caderno na página 45 dessa Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Louvamos a Deus. E nós vamos falar do ministério de Deus. Precisamos entender. E para melhor entender, nós precisamos destacar e comentar sobre os ministérios apontados pelas Escrituras Sagradas. E como eram exercidos esses ministérios. Primeiro nós precisamos entender o passado e saber o que se aplica no presente. O Senhor, ele criou a princípio a sua igreja com o ministério profético. O ministério para comunicação de Deus. Muito se fala nos dias de hoje acerca de comunicação. Quantas coisas têm se destruído por simples fato não haver comunicação. O simples fato de não haver uma relação de como funciona. Muitas vezes destruímos algo porque não sabemos como funciona. Eu lembro uma vez que eu dei de presente para minha esposa uma máquina de lavar para ela. Tinha tanta coisa naquela máquina de lavar. O jeito que ela pegou, ela ligou. Puff. Aí ela começou a pular. Eu falei, o que aconteceu? Essa máquina veio quebrada, você tem que devolver. A máquina parecia a NASA. Lavava, só não passava, mas secava, fazia tudo. Só que ela não sabia usar. Porque ela esqueceu de usar o quê? O manual de instrução. Por não usar o manual de instrução, ela quase quebra a máquina. Ia me quebrar, porque custou caro. Então, quando Deus, ele cria o seu ministério, ele cria manuais eternos, para que tudo que fora feito por aqueles que ele chama, dê certo. E quando se usa o manual do céu, as coisas dão certo. Assim também como na terra, nós precisamos usar o manual. Há quem diga que o ser humano não tem manual de instrução. Está errado. Nós temos manual de instrução. E o manual de instrução nosso é a palavra de Deus. Há quem diga que mulheres não têm manual de instrução. Está errado. A palavra de Deus instrui sobre as mulheres.
Há pessoas que digam que filhos não têm manual de instrução. Mentira! A palavra de Deus instrui os pais, os filhos e os filhos dos filhos. E para isso nós devemos usar o manual eterno. Muitas coisas que se quebram, muitas coisas que não dão certo, na realidade não foi um mau uso. Existe uma forma nas seguradoras que, se você tem alguma coisa assegurada, porém você faz um mau uso daquilo, você perde o direito do seguro. Assim também no reino de Deus. Quando nós fazemos mau uso do manual que Deus deixou, nós perdemos a segurança de Deus. Para isso Ele criou. A princípio nós falamos de um ministério chamado profético. O profeta era representante de Deus junto ao povo, recebendo as profecias e visões do Senhor e transmitindo a Israel. O profeta era o porta-voz de Deus, sempre trazendo uma mensagem de repreensão ou de consolo, ou muitas vezes também profecias. Temos um exemplo lá em Isaías 61, 1 e 2. A escolha para o ministério profético era exclusividade de Deus. O único requisito era ser chamado pelo Senhor. Só tinha um requisito. Não precisava ter nada. Só tinha um requisito. Foi chamado por Deus, pronto. Era o único requisito. Naquela época, viu? Agora a igreja tem mais requisitos. Mas naquela época era assim. O camarada não precisava ter nada. Eu não sei ler. Vai, não importa que você não sabe ler. Eu te chamei e eu vou usar a tua boca e pronto, acabou. Eu não sei fazer isso em uma criança. Não quero saber se você é uma criança. Eu faço você amadurecer da noite para o dia. Deus não quis. A única forma né? Qual era o requisito? Ser chamado, pronto, acabou. Não importava. Eu sou boiadeiro. Você é boiadeiro, agora você vai deixar de ser boiadeiro e vai galopar nas minhas palavras. Deus não queria saber o que a pessoa era, né? Eu estou aqui cuidando com as juntas de boi, larga todas elas e vai profetizar. Era dessa forma. Esse era o ministério que Deus chamava. Ministério profético chamado por Deus. Requisito, ser chamado. Habilidade, ser chamado. Não havia necessidade de ter habilidade. Havia necessidade de ouvir o chamado de Deus. Amém? A escolha para o ministério profético era exclusividade de Deus. O único requisito era ser chamado pelo Senhor e receber desse a unção profética. Temos um exemplo lá em 1 Samuel 3, 19 ao 21. Havia duas palavras hebraicas que foram traduzidas em português como profeta. Um delas é Nabi e o outro era Shozer, né? Vejamos o conceito das palavras Nabi. Era a palavra mais usada para descrever profeta, significando orador, né? Orador, aquele que fala, aquele que traz a instrução, né? Todos nós hoje temos esse chamado de orador, de falar da palavra do Senhor. Essa é uma ordenança para nós também e que serve e que pendura até os dias de hoje. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá está dizendo para quem? Não, para todos, né? Para todos os que recebem e acata a ordem de Deus. Então aqui, essa tradução dizia como descrever o profeta. Era um orador, era habitual esse ministério ser forjado, né? Na escola de profeta, quando surgiu a escola de profeta. Foi criado naquela época, porque começou a surgir muitas pessoas que tinham interesse em ser profeta, né? Ou seja, havia o chamado de Deus e havia aqueles que não eram chamados, porém queriam ser profetas. Os que eram chamados
exerciam diretamente pela ordem de Deus. Os que não eram chamados diretamente de Deus, criaram-se escolas para que eles também pudessem aprender o ofício de ensinar as palavras que geralmente agora, copiada pelos chamados. Era como Deus chamou um, eles copiava daquele o que era falado e transmitia, porque um só não era suficiente para tomar conta de toda Israel. Por isso foi criada a escola dos profetas. O espaço era muito pequeno para que o único chamado pudesse abranger todo o território do povo de Deus. Então aí surgiu também as escolas dos profetas, para que eles pudessem disseminar, ensinar e que o ministério profético pudesse ser abrangido, crescido, né? E ali estava sendo feito isso. Nós temos referência em 1 Samuel 10, 5, 19 e 20, 2 Reis 2, 3, né? Reis 4, 38, né? Então Nabi designava o ministério integral de profeta, aquele que se aplicava na escola do profeta, e era apto a entender e explicar a palavra do Senhor. Já José não se aplicava ao ministério regular do profeta, e sim alguém escolhido por Deus para ter visões. Etimologicamente, Kozer significa, naquela época, vidente. Aquele que vê, aquele que enxerga. Era como se fosse os olhos de Deus aqui na terra, mostrando para o povo o que eles deveriam fazer. E por algum pouco tempo, ele foi tido também como, etimologicamente dizendo, o vidente, aquele que vê, aquele que tem visões. Esse, no caso, era chamado por Deus, né? Ele não fazia parte de uma escola profética, não. Ele era chamado de Deus. Os outros faziam parte dessa escola. Um exemplo, Ezequiel, que mesmo tendo o ofício sacerdotal, foi chamado para ser, né? Eu vou usar a palavra que foi usada naqueles dias, como vidente, transformando para nós como profeta. Como profeta, né? Como profeta de Deus. E depois nós também temos o ministério tão importante para nós. Diferente do ministério profético, que você era um representante de Deus, agora surge o representante do povo, dentro do meio profético, que foi dado o nome de ministério sacerdotal. Então precisamos entender, o profeta era escolhido de Deus para o povo, já o sacerdote era escolhido de Deus, né? Só que ele representava o povo. Um falava diretamente, o outro representava, oferecia sacrifício. É como se comprasse as dores das pessoas perante Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Diferente do profeta que representava Deus diante do povo, o sacerdote representava o povo diante de Deus. O sacerdote era o mediador que colocava entre o povo e Deus para interceder por estes, simbolizando Jesus. Né? Ministério sacerdotal, um dos símbolos fortes de Jesus, aquele que intercede pelo povo, aquele que se coloca na frente de Deus para que a ira de Deus seja aplacada e o povo seja abençoado. Esse era um dos papéis fundamentais dos sacerdotes, né? Era um mediador. A condição legal para ser sacerdote era ser levita, pela linhagem de Arão. Qualquer um que não fosse descendente de Arão era excluído dos sacerdotes. Está lá uma referência em Números 3, 9 e 10. Números 4, 17 ao 20, Hebreus 5, 4. Era a função do sacerdote oferecer sacrifícios, abençoar o povo, realizar rito de festas, ensinar a palavra ao povo. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, e isso ficava claro em suas vestes. Ou seja, cada símbolo da veste sacerdotal representava uma tribo, representava um ofício, representava uma função, representava a importância dele para que Deus aplacasse sua ira nos erros do povo.
Esse era o ministério sacerdotal, né? E nós precisamos compreender isso. Até porque esse ministério foi transferido para nós. Esse ministério foi transferido para nós. E ele está valendo até os dias de hoje. Porque a Bíblia fala que ele chamou nós como sacerdotes do Deus vivos, né? E que nós temos que fazer esse ofício. Qual cabe a parte da igreja fazer esse ofício? A intercessão pelo povo. Orar pelo povo, quando o povo está doente, quando o povo peca, quando o povo está desorientado, nós nos incorporamos a esse ministério chamado sacerdotal, para que possamos representar o povo e orar por eles, porque nós fomos chamados para isso. A igreja não foi chamada para condenar, a igreja não foi chamada para apontar, a igreja foi chamada para abençoar as pessoas. Por isso, cabe nós incorporarmos nas nossas vidas esse ministério chamado sacerdotal. Essa função, ela é eterna até a volta de Cristo. Cada um de nós devemos ter essa roupagem espiritual, se preocupar. Enquanto nós estivermos perdendo tempo, se preocupando com a nossa vida, se preocupando simplesmente com os nossos problemas, né? Nós não somos um sacerdote, nós simplesmente estamos aguardando um sacerdote nos abençoar. Quando nós vestimos essa roupagem sacerdotal nas nossas vidas, nós passamos a se preocupar com o povo, passamos a orar pelas pessoas, orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Isso é um segredo poderoso. Isso é um segredo poderoso. Isso é um segredo tão poderoso que até a ira de Deus, ela é aplacada na tua vida, na tua família, quando você exerce esse sacerdócio. A própria Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ou seja, Deus muda a história. A importância desse ministério para nós. Tem gente que só se preocupa com ele, com a família dele, com a casa dele. É bom isso, é um dever nosso. Mas quando você abranger mais isso, quando aquelas pedras que está em você, que cada uma representa uma tribo, e você deixar de olhar só para a sua tribo, e olhar para as 12 que estão lá também, que representam as pessoas que você conhece, você vai começar a exercer o ministério sacerdotal, a sua vida começa a mudar. Você começa a entender o Evangelho de Cristo, que sempre se coloca na frente por nós. Esse é o ministério sacerdotal, e que precisa continuar sendo exercido pela igreja na vida de cada um de nós que estamos aqui. Amém? Agora nós temos o ministério real, o ministério monárquico, o ministério da governança. O ofício real era de administrador, de governador, ou um líder militar, ou um árbitro, ou seja, um juiz. Está lá em Deuteronômio 17, 14, 1 Samuel 8, 11. Eram as obrigações reais de um chefe de Israel ao monarca que pertencia ao trono, o reino e domínio sobre o povo. Diferente dos outros reinos que eram escolhidos pelo povo, o reino de Israel, ele passa a ser, a partir de Davi, escolhido pelo próprio Deus. Escolhido pelo próprio Deus. Como esse símbolo do rei eterno, esperava-se do rei um reinado com total justiça, mas a principal função do rei era influenciar o povo para adorar ao Senhor e buscar a sua palavra. Muitos avivamentos espirituais surgiram a partir de reis que, voltados ao Senhor, um exemplo deles nós temos Davi, Ezequias e Josias. O requisito para ser rei de Israel era ser da linhagem de Davi e de seus descendentes, reis de Israel. Está lá em 2 Samuel, Isaías, Jeremias, Lucas, falando a respeito do reinado eterno, terreno,
que deveria ser mantido. Muito sério, porque foi uma promessa de Deus que essa geração passaria de geração a geração, até que nascesse o verdadeiro rei dos reis, senhor dos senhores, dessa linhagem. Essa linhagem é tão importante que Deus ele prometia matar os reis se não fizesse esse ofício e se não guardasse essa linhagem para que chegasse até Jesus Cristo. Nós encontramos o rei Ezequias, por exemplo, ele revoluciona a obra de Deus. Quando ele assume o reinado estava destruído por reis sucessores que veio anteriores a ele, né? Não sucessores, anteriores, né, a ele, que destruiu Israel, colocou poste ídolos, colocou idolatria, colocou tudo. E esse rei, interessante, ele dedica quase 30 anos da vida dele para colocar a casa em ordem. Ele quebra os postes ídolos, ele quebra as imagens, ele restabelece o culto que estava parado. Então ele revolucionou, e por revolucionar, esse rei, ele praticamente não teve tempo para a sua família, e por não ter tempo para a sua família, ele não teve filhos, para que pudesse suceder o reinado dele. Então Deus, por promessa, que prometeu que o reino seria sempre eterno, da linhagem de Davi para frente, chama ele, através do profeta, e diz assim: coloca a tua casa em ordem, porque caso contrário você vai morrer. Muitos pregadores pregam coloca a sua casa em ordem, falando que ele pecou, que a casa dele estava toda em ordem. Irmãos, nós precisamos parar de reprovar aqueles que foram aprovados por Deus. Começar a parar de procurar defeito nos servos de Deus. Quem somos nós para falar de servos aprovados? Nós temos um péssimo costume de sempre trazer o negativo para a palavra de Deus e nunca procurar um outro meio para trazer ela. Então, a maioria que prega a respeito de coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer, as pessoas pregam, ele estava errado, estava nada, não tinha erro nenhum na vida desse rei. O único erro, ele não tinha filho. E por que ele não teve filho? Ele passou 30 anos trabalhando para a igreja, não teve tempo nem de ter filho, para vocês terem noção. Posso ouvir um glória a Deus aí com os homens? Ai, só um aleluia. Cadê o fala papai agora? Ajuda! Casou agora, né? 30 anos só cuidando da igreja. Eu fui numa aldeia. Aí tinha um indinho lá, até hoje eu não sei o que significa isso. Toda vez que ele me via, ele fazia. Eu falei, o que significa isso? Ele, eu nem sei o que significa isso. Eu estou usando a expressão do indinho. 30 anos, irmãos. Colocar a casa em ordem do rei era ele ter um filho para que a palavra de Deus se cumprisse. O que estava em jogo ali não era o erro da casa e nem o filho, e sim a promessa de Deus que o reino passaria de filho para filho. Caso ele morresse sem ter filho, a família real, né, de Davi estaria sido quebrada, e o reino que viria de Jesus Cristo também seria uma aliança quebrada. Por isso que Deus, olhando para isso, ele fala com o rei: coloque a tua casa em ordem. Aí ele foi para a parede e chorou. Olha o choro dele, só para os novos casados. Senhor, 30 anos aqui, Senhor. Estava tudo quebrado, cheio de ídolos, cheio de coisa. Eu ajudei. O sacerdote estava tudo pendurado à chuteira. Eu coloquei eles para trabalhar. 30 anos, Senhor, não deu nem tempo de eu namorar. Deus chegou para o profeta: avisa ele que eu vou dar mais 15 anos. Ele aproveitou em 15 anos e teve um filho. Posso ouvir um glória a Deus? Agora melhorou, né? Ajuda aí, papai. Porque o ministério real, ele era esse ministério. A função dele era proteger a linhagem de Davi até que o rei dos reis, que viria da linhagem de Davi, estivesse nessa terra. E aí ele teve um filho. Deus deu 15 anos, ele aproveitou, tirou as férias de 15 anos, teve filhos, e aí cumpriu-se a palavra em que o filho dele assume o trono
depois de 15 anos da sua morte. Infelizmente, nós temos ensinadores, pregadores que gostam de meter o pau nos outros, falando que procura na Bíblia qual o erro do irmão. Irmão, o erro dele foi trabalhar 30 anos para a igreja, não teve nem tempo. Por isso que você vê esses irmãos que têm 30, trabalham muito na igreja, tem 1 ou 2 filhos, olha lá. Para quem trabalha pouco, tem 10, 20 filhos. Estou brincando, viu? Estou brincando porque o fundador do Itaim Paulista tinha 16 filhos e trabalhava, viu? Trabalhava, né? Nós chega lá. Como símbolo do rei eterno, esperava-se do rei um reinado total de justiça, como falamos, mas a principal função do rei era influenciar o povo para adorar ao Senhor, buscar a sua palavra. Muitos avivamentos espirituais surgiram a partir desse rei. Agora vamos lá. O ministério de Jesus. Interessante esse ministério. O ministério completo é o de Jesus. Nós não temos um ministério completo, nós sempre teremos uma deficiência em certas habilidades. Deus fez de propósito para que nós nunca andamos sozinhos, mas ide de 2 em 2. E depois chama mais os 70, e depois chama mais os outros, para que nós nunca se sentimos uma pessoa polivalente, né? O nosso ministério, ele sempre vai ter uma falta de alguma coisa. Nós vamos ter uma habilidade para uma coisa e não vamos ter para outra. Deus propositalmente fez isso para que você não ande só, porque andar só é para o diabo e não para nós. Nós devemos andar em comunhão. Deus não chamou eu para andar isolado. Por isso o nome ministério, né? Porque Deus não chamou nós para chamarmos isolado. Deus chamou nós para fazer parte do ministério, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um projeto. Deus não chamou você para andar sozinho, de maneira alguma, né? Ele chamou você para fazer parte da igreja, para fazer parte dos profetas, fazer parte dos sacerdotes, fazer parte dos reis, dos que governam, dos que lideram. Nós devemos fazer parte, sempre conviver com esses ministérios, saber lidar com esses ministérios, saber apoiá-los, porque quem criou isso não foi nós, não foi a igreja, foi Deus que criou. Ele simplesmente é um manual de instrução, irmão. Lembra como eu comecei a falar aqui? Muitas vezes as pessoas quebram a cara porque não querem usar o manual que Deus deixou. E fica inventando, né? Mulher não tem manual, homem não tem manual. Não tem o quê, irmão? Nós temos o manual de Deus, né? Nós temos o manual de Deus, é só usar, né? É só usar que vai dar certo, porque Deus fez para dar certo, Deus não fez por acaso. Em Jesus cumpre-se os 3 ministérios, os ofícios do Antigo Testamento. Todos os ministérios veterotestamentários eram símbolos de Jesus, o verdadeiro ungido. Jesus em si desempenha de forma completa as 3 unções da antiga aliança, tornando-as obsoleta para a nova aliança. Quer dizer que Jesus englobou as 3 e agora ele exerce as 3. Porque as 3 precisam ser exercidas na igreja para que dê certo, né? Nessa nova aliança, esses 3 formam um em Jesus Cristo, né? A nova aliança no sangue de Jesus. Ao chamar Jesus de Messias, Cristo em grego, ungido em português, a palavra liga ao rei Davi, que apresenta em si os 3 ofícios. Vamos ver. Profeta, Jesus tem esse ofício de profeta, Salmo 110. Ele tem um ofício sacerdotal, segundo Samuel 24, 25. E ele tem o ofício real. O nosso Jesus é o único completo. Ainda que as religiões procurem um ser ou o que eles acreditam, não vão encontrar em nenhum deles algo que tem em Jesus, ou seja, o cumprimento total do ministério de Deus, profeta, sacerdote e rei. É o único. Nós não temos outros. Se você pegar todas as crenças, você não vai encontrar você não vai encontrar uma que tenha a característica de Jesus. Ele ao mesmo tempo, ele é profeta,
né? Porque ele fala e o que ele fala acontece. Ao mesmo tempo ele é sacerdote, ele se coloca, ele morreu por nós, ele fez o sacrifício eterno. E ao mesmo tempo ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o nosso Jesus. Cumpre-se os 3 ministérios na vida de Jesus. Então não temos dúvida que o nosso Jesus é o nosso Messias, porque ele sim completa os 3 ministérios na vida dele. Ele é completo. Nós não somos, mas ele é completo. Nós podemos exercer os 3 ministérios, mas eles não estão em nós. Podemos exercer, mas eles não estão em nós. Mas Jesus não. Ele não só exerce, mas os 3 ministérios faz parte da vida, né, irmãos? Faz parte da vida. O ministério cristão, né, sempre foi o propósito de Deus, que houvesse uma comunidade de salvos, que proclamasse o evangelho de Cristo aos homens. Para essa sociedade denominada cristã, Deus somente deixou 2 ordenanças, o batismo e a comunhão, a ceia, né? E para isso organizou sua igreja, para que esses 2 ritos e adoração fossem feitos em comunhão. Para isso surgiram os ministérios, e surgiu também o ministério Missão de Fé, que cumpre esses 2 ritos, né? Para que nós também tenhamos o direito de termos o nome de ser chamado o ministério na terra. Primeiro, não há ministério se não cumprir primeiramente esses 2 ritos. Porque essa é uma ordenança de Deus, para cumprir esses 2 ritos. E as demais coisas, o ofício é aprendido nas igrejas, é ensinado. Diferente do passado, hoje nós temos ensinamento, hoje temos ordenança. E essas ordenanças foram passadas para os nossos líderes, para que eles, por intermédio de imposição de mão, transfira esses ministérios para que a igreja continue exercendo o ministério de Cristo na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Qualquer um podia ser dotado de dons para o ministério especial e falar em nome do Senhor. É verdade que os apóstolos e presbíteros presidiam as reuniões e assuntos oficiais, mas tudo se fazia em cooperação e comunhão com a igreja e os membros. Vemos claramente que no Novo Testamento não há apoio para uma fusão das igrejas em uma máquina eclesiástica, governada por uma hierarquia. Não havia governo centralizado, abrangendo toda a igreja. Cada igreja era anônima e administrada pelos seus próprios negócios, através dos seus presbíteros. Porém, apesar delas serem anônimas, apesar delas estarem uma em cada canto, misteriosamente eles viviam como se fosse um só ministério. Interessante isso. Hoje nós lutamos para que isso aconteça e temos dificuldade. No passado eles fizeram uma igreja aqui, uma igreja lá, e não havia uma máquina para governar, mas automaticamente se governava e em comunhão se tornava só uma igreja. Esse é vamos se dizer assim, esse é a vontade de Deus. Isso é uma das últimas coisas que vai acontecer na terra. Enquanto não houver uma união entre todas as igrejas, Jesus não volta. Jesus não volta. Haverá vários eventos, mas um dos eventos e haverá uma só igreja. Ou seja, as administrações vão continuar, mas as falas serão as mesmas. Quando isso acontecer, vai ser uma maravilha. É certo que Cristo virá. É certo que Cristo virá. Naturalmente, os 12 apóstolos eram muito respeitados por causa das suas relações com Cristo e exerciam autoridade sobre as demais igrejas. No início da igreja primitiva, a igreja estava vivendo uma fase de organização, se estruturando. Houve a necessidade de os apóstolos consagrarem obreiros, ministros para o cuidado das igrejas, que cresciam a cada dia. Por isso eles instituíram umas hierarquias simples e flexíveis, composta pelos apóstolos, presbíteros e os diáconos. É que nós usamos hoje. Nós pegamos
uma forma que foi criada na igreja primitiva e aplicamos hoje nas igrejas. A missão de fé aplicou hoje. Os nossos regimentos, eles intitulam isso também. E segue esse parâmetro, né, em que há uma liderança, essa liderança separa obreiros para o ministério, para que a igreja cresça e para que a palavra de Deus seja difundida. E tudo isso, o nome de Deus seja glorificado, né? Então a organização da igreja, irmãos, ela é necessária. Há quem não goste de organização, há quem não goste de reunião, mas isso é o sonho de Deus, não nosso. Nós simplesmente estamos cumprindo, nosso pastor, presidente, juntamente com a diretoria e toda a igreja, simplesmente estamos cumprindo algo que Deus criou, para que haja, né, paz na igreja, para que haja ordem e decência na igreja. Uma das coisas que Deus vela muito é a ordem e a decência na igreja. A igreja precisa ter ordem, a igreja precisa ser organizada, a igreja precisa andar com excelência. Ouvimos ontem nosso irmão, pastor Paulo Sérgio, cantando, um adorador com excelência, né? Esse louvor saiu de pessoas, de levitas, que quer ser um adorador com excelência. Mas nós devemos trabalhar com excelência em tudo aquilo que nós fomos chamados na casa de Deus. Dar prioridade para a casa de Deus. Tudo nós devemos dar prioridade, todo o nosso chamado deve ser pautado na prioridade. O que é prioridade? Primeiro lugar. O prioridade, irmão, está acima do primeiro. Primeiro vem a prioridade, depois vem o primeiro. Depois vem o segundo. Deus, ele não tem um patamar de competir com alguém. Porque se eu falar que Deus é o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Quando eu falo que Deus é prioridade, ele está antes do primeiro. O que é prioridade? É o antes do primeiro. É colocar Deus antes do primeiro. Isso é prioridade. E quando nós fazemos isso, nós só temos a ganhar. A igreja de Deus na terra, ela só tem a ganhar. Nós temos também o ministério apostólico. Eram homens que recebiam a sua comissão do próprio Deus em pessoa, que havia visto Cristo depois da sua ressurreição. Eles exerciam um poder administrativo sobre as igrejas, eram administradores da igreja e organizadores do ministério. O ofício do apóstolo era exclusivo dos 12, porém, outros, como Paulo e Barnabé, gozaram de deliberações dos 12 para agir nas igrejas gentílicas. O segundo grupo, né, como Paulo e Barnabé, operavam como apóstolo no sentido enviado. Hoje chamamos esse tipo de ministério de missionários. Interessante que, diferente de hoje, que se coloca apóstolo para qualquer pessoa nas igrejas, né? No passado, para ter o nome de apóstolo, a pessoa precisava provar que andou com Cristo, que viu Cristo. Interessante isso. Paulo, o ministério apostólico de Paulo foi reprovado na igreja de Coríntios. Os coríntios não queriam aceitar Paulo como apóstolo, e Paulo reivindica, e na reivindicação dele, ele mostra que ele teve um encontro com Cristo, aonde Cristo cega ele, ele é curado e ele tem um encontro com Cristo. E por conta desse evento, ele reivindica, eu posso ser um apóstolo, porque eu ouvi a voz do próprio Cristo. Porque ninguém poderia ter o nome apóstolo se não tivesse andado com Jesus, se tivesse na companhia de Jesus. Diferente hoje, né? Várias igrejas colocou o nome de apóstolo, diferente daquela época. Só poderia ter esse nome caso a pessoa tivesse prova, né, real, que ele caminhou com Cristo, né? O meu tempo aqui acabou, né, pastor? Tem mais 5 minutinhos? Então eu vou dar uma rapidinha aqui, né? Que deixar, nós gostamos de falar muito, né? O ministério dos presbíteros, no Novo Testamento se referia várias vezes aos presbíteros. Eles serviam como líderes da igreja, né? Aparentemente cada igreja tinha mais de um presbítero, já que a palavra é geralmente encontrada no plural, né? Sempre quando se dirigia
a essa função nas igrejas, falava os presbíteros, o que indica que nas igrejas havia mais de um. A única exceção se refere a casos onde um presbítero está sendo destacado por algum motivo, né? Vamos lá, Timóteo, a palavra episcopado, no grego, que é episcopor, né? Que significa pastor, presbítero, bispo ou ancião, ou seja, são aqueles que detinham a nobre função de visitar, cuidar e zelar da igreja. Temos o ministério dos diáconos, né? Diaconia se refere originalmente no servir à mesa, mas por muito tempo depois tornou-se símbolo de todo auxílio prestado por uma pessoa à outra. No Novo Testamento pode designar como serviço da pregação e todas as funções próprias do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, 5. Em nossos dias, a organização, como uma sede e várias filiais, campos ou congregações, se dá o nome de ministério, né, irmãos? Por fim, eu quero dizer o que significa ministério. A palavra, como falado, nossa Bíblia moderna traduz como ministério a palavra grega liturgia ou diaconia, que possui pequenas diferenças de conceito. O estudo dessas duas palavras gregas nos auxilia no entendimento da verdadeira expressão, o que significa ministério, ou seja, né, algo que precisa colocar em prática o serviço de Deus. Quando falamos ministério, falamos em serviço de Deus, né? A liturgia, originalmente essa palavra era usada para descrever alguém que realizou um serviço importante e deixou um legado para a sua comunidade, né? Aparece 6 vezes na Escritura, para denotar o uso de servir a Deus, ou seja, nós fomos chamados para servir, né, irmãos? Nós fomos chamados para servir. O significado de liturgia: o ofício público de um cidadão se compromete a administrar por sua própria conta qualquer serviço, seja militar, seja operário, né? Ou seja, na liturgia é uma coisa particular, né? Diferente do ministério da diaconia, né? Que já é um serviço chamado por Deus, né? E eu quero concluir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem se salve e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus abençoe e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.